Sejam muito bem-vindas. Está começando mais um Ninguém Pode Com Elas. Estávamos ansiosos por esse momento, esperando o segundo episódio do nosso podcast. Estou aqui com as minhas parceiras hoje, a Joana. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai querer conversar com vocês sobre algo muito especial. Quais são os seus sonhos? A Andréia tá aqui com a gente também. Olá, seja bem-vinda. Olá, obrigada, Carol. Obrigada, Joana. Como eu sempre digo, é um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz com o nosso primeiro resultado, né? Primeiro episódio. Muito honrada, gente. Muito agradecida. E vamos lá para mais um. Ansiosa. E hoje a Grazi não está presente, né, no nosso segundo podcast. Ela tem uns compromissos, mas está aqui de coração. Está de coração. Estamos as três hoje. Grazi, estamos com saudade. Linda, beijo, linda. Hoje é o nosso segundo episódio e a gente vai trazer um tema mais profundo, né? O quanto as nossas frustrações, nossos medos, nossa ansiedade, qual o impacto que isso causa na nossa vida, né? Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre as nossas histórias e vamos compartilhar com vocês, né? O quanto isso impactou na nossa jornada e como nós superamos, né? Acho que isso é muito importante. Muito. E agora sim poder falar de sonhos, porque hoje eu me permito sonhar. É importante, deixar de sonhar não pode nunca. Jamais. Não. Estão preparadas, meninas? Estamos nervosas, tá, gente? É segundo episódio, o primeiro já passou, mas acho que o nervosismo mantém. As borboletas no estômago estão sempre aqui. Não fica fácil, né, gata? Não fica fácil. Hoje eu pensei que eu ia chegar e... Nossa, tô tremendo de novo. A gente tá suando frio aqui, né? Mas se preparem, venham com a gente. Vamos mergulhar juntas nas profundezas da mente pra descobrir quais são os sonhos dessa mulherada. Vai, Deia, começa você. Ai, meu Mas Deus. eu tenho uma pergunta. Tá, vamos lá. Qual o seu maior medo? Ai, Vamos começar pelos medos, porque dos medos Eles vão vir os impactam sonhos. dos sonhos. Exatamente. eu tenho medo dessas perguntas. Mentira. Acho que eu tenho medo. O meu maior medo é o medo que todas as mães têm. Eu sempre tive muito medo de morrer antes dos meus filhos crescerem, né? Da independência dos meus filhos. Eu sempre tive medo de ir embora e deixar eles pequenininhos. Ela já começa esculachando. Caramba. Já vi que hoje é dia de chorar. Você vai chorar? Você tá chorona hoje? Hoje eu tô sensível. Hoje eu tô sensível. Eu tô na TPM, então... Hoje eu tô... Ou eu choro ou eu vou brigar com alguém aqui hoje. Os hormônios dessa pré-menopausa Diretor, mais uma. Os hormônios dessa pré-menopausa tá judiando um pouco. Tá, amiga? Bastante. Sério? Bastante. Hormônio é ingrato. É uma coisa de louco, né? Mulherada Quando é uma ele coisa cai de a louco. dose dele, ele é ingrato. Delicado. Então, aí esse sim foi meu maior medo, de não vê-los crescer. Hoje, com eles já mais independentes, graças a Deus, cada um já está seguindo o seu caminho. A minha menina conseguiu entrar na área dela, ela é audiovisual, está trabalhando bem, graças a Deus. A gente investiu nela um curso de inglês, mesmo não sendo tão fácil, né, pagar esse tipo de curso. Mas era pro futuro. E hoje ela usa 100% isso. Fica lá o dia inteiro no inglês dela, não entendo nada. Se ela estiver me xingando... Olha o orgulho de mamãe. De mamãe. Pra contar, essas coisas são lindas, né? E meu filho também tá na área dele, a área que ele escolheu. Hoje tá pensando numa faculdade de educação física. Pegou gosto. A mãe conseguiu. É marombeira igual a mãe. E não que eu não tenha mais medo de partir. Não é isso. Não é que, agora posso ir, né? Não, até porque nós temos um podcast em andamento. Mas é que hoje não dói tanto pensar nisso. Mas você acha que durante a infância deles, né, enquanto eles eram pequenos, você acha que isso atrapalhava na sua criação, na sua rotina? Isso te travava?
Como que você administrava esse medo enquanto Sim. eles eram pequenos? Não que não tenha passado, porque eu acho que filho pode ter 60 anos, a gente vai continuar tendo preocupação de mãe, E eles dando né? trabalho, né, Gabi? Eles dando trabalho. Assim, antes de dormir, eu sempre faço a minha oração. E eu sempre pedia isso. Deus, me deixa mais um pouquinho. Deus, até eles crescerem. E aí, não me atrapalhava, que eu nunca deixei transmitir isso para eles, tá? Isso não. Mas eu tinha minha oração fixa, que era isso que eu queria, né? E oração de mãe é algo poderoso, né? É verdade. Oração de mãe é algo extraordinário. É o mesmo medo de perder a própria mãe, né? Tenho muito medo de perder minha mãe. Se eu perder minha mãe, eu nem sei o que isso é de mim. Também não sei. Hoje eu prefiro não falar sobre isso. A gente tem vivido uma etapa muito delicada com a minha mãe. Minha mãe está diagnosticada com Alzheimer. E viveu a vida dela em função dos filhos. Lutou uma vida em função dos filhos. E hoje dói, porque ela vai chegando numa reta onde vai esquecer exatamente a razão pela qual viveu uma vida inteira. E hoje a gente inverte os papéis. Hoje a gente, junto com os meus irmãos, que são meus anjos da guarda, meus irmãos são meus parceiros, assim como o meu marido e as minhas cunhadas que me apoiam muito também nessa trajetória. Hoje a gente inverte os papéis. Hoje eu sou mãe da minha mãe, né? Hoje eu lido de uma outra forma. Hoje sou eu que tenho que cuidar, hoje sou eu que tenho que acompanhar, hoje que leva no médico, hoje quer saber se comeu. Que bom que todas as mães tivessem filhos assim, E né? é muito, muito, Porque muito sensível. Uma mãe cuida de 10 filhos, né? Mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Exatamente. Então, assim, no caso ali a gente consegue, isso eu realmente eu sou muito grata, Os meus irmãos são homens de grande honra, assim, de muita decência. Então tem essa parceria, a gente consegue seguir isso de uma maneira muito bacana e muito humanizada no tratamento com ela. E é muito curioso, porque muitas coisas ela realmente já não lembra, né? O passado dela é muito presente, mas o que é real já está nulo. E o sonho da minha mãe, olha só que curioso, o sonho da minha mãe era ser jornalista. Olha. O sonho dela era ser jornalista. Quando eu fui fazer a faculdade, ela queria que eu fizesse jornalismo. E eu não me identifiquei, não era o que eu queria, porque eu não me imaginava atuando com isso, né? E aí essa semana eu fui dar a notícia para ela, óbvio que ela não sabe o que é um podcast, minha mãe tem 81 anos de idade, a situação não permite mais explicar, mas eu fui falar para ela assim, mãe, deixa eu contar uma novidade para a senhora. Aí ela falou assim, fala minha filha, hoje eu sou jornalista de rádio, mãe. Que bonitinho. Ela encheu o olho de lágrima. E ela chorou com uma emoção e com um orgulho de falar, ai minha filha, que orgulho de ver você seguindo e dando bem na vida. A mãe tá tão feliz, a mãe queria tanto ter sido uma jornalista e hoje você é uma jornalista pela mãe. Gente, então assim, é um presente. Sim. De certa forma é a maneira que eu tenho hoje de acolher e de honrar tudo que ela fez por mim nessa vida inteira. Sabe, Jô, que eu entendo exatamente a fase que você tá passando, porque meu pai teve Alzheimer, né? Meu pai foi diagnosticado. Na verdade, demorou 10 anos pro meu pai ser diagnosticado, porque meu pai começou a apresentar os sintomas do Alzheimer com 40 anos de idade. Muito novo. Muito novo. Então, os médicos nem cogitavam essa possibilidade dele ter Alzheimer. Porque era muito novo e meu pai era muito ativo, ele não tinha nada de saúde, não tinha diabetes, não tinha pressão alta, meu pai não tinha nada. Meu pai pegava uma gripe. Nunca vi meu pai gripado. É o do nada. Do nada. Ele começou a esquecer, começou a trocar as coisas, né? Ele colocava a chave, não lembrava onde estava. E aí levava no médico, fazia alguns exames. É uma anemia. É uma anemia, depressão. não. É depressão, é Ansiedade. ansiedade. É amnésia e tal. E dava remédio, toma vitamina, tudo. Então demorou 10 anos para ter um diagnóstico. Então quando realmente o diagnóstico fechou, né, no Alzheimer, meu pai já estava num estágio muito avançado. Né? A doença dele já tinha avançado muito. Estava já no nível intermediário, caminhando para avançado, né? Porque se separam por fases, né? Sim, exato. Como não foi medicado? Não foi medicado, então evoluiu muito rápido. Então meu pai, ele chegou numa fase do Alzheimer que normalmente os pacientes não chegam, porque Alzheimer é uma doença mais de idoso. Então, normalmente o idoso quando falece, ele já é porque ele tem colesterol, Sim, já tem já pressão, já tem outros problemas, outros tem órgãos problema que de foram coração, afetados, né, e isso. acaba falecendo. Mas meu pai não tinha absolutamente nada, o problema do meu pai era só a cabeça. Então, meu pai, ele chegou no estágio máximo, que os médicos mesmos, né, eles comentavam, seu pai é muito forte, porque eu não sei como que ele tá aguentando, porque meu pai parou de falar, meu pai esqueceu,
totalmente quem era, não reconhecia ninguém, não se alimentava mais, porque ele esqueceu, não sabia mais como, né, deglutir, teve que fazer Colocar sonda. Meu pai parou de andar, atrofiou, e ele passou por todos os estágios. Tanto que ele, né, já estava atrofiado, acamado, não falava. Às vezes ele não conseguia nem abrir os olhos. A minha mãe, ela é ativa. Ela só não é mais funcional. Só não é mais funcional. Mas ela ainda é ativa. E assim, graças a Deus, a gente conseguiu fazer por ele o nosso melhor ali dentro das nossas possibilidades. Não optamos por internar, porque a gente queria estar perto. Ele cuidou, né, da família, né, a vida inteira. Sim. Então, eu, minha mãe, meus irmãos, nós revezávamos para cuidar dele. E proporcionamos um momento para ele da forma melhor que nós podíamos ali, sabe? Com dignidade. Então, com muito carinho, muito amor. Meu pai era muito bem tratado. Inclusive, meu pai acamou, ele não teve nenhuma ferida. Você é enfermeira, você sabe. Meu pai não teve nenhuma ferida, porque é normal do acamado, né? A pele fica sensível. Fica. Porque não vai mudando ele de posição. Isso, não, né? nós tínhamos um cuidado, assim, com ele. Bacana. Como se fosse um bebê mesmo. Hidratar a pele. E eu entendo, porque o paciente, ele não tem noção, né? A pessoa que tá com Alzheimer, ele não tem essa consciência do que tá acontecendo ao redor dele. Ele só esquece. Ele esquece quem é o filho, esquece quem é o marido, esquece quem é a esposa. Esquece o que é viver, Mas né? A doença, ela é pra família. Porque quem sofre é os que cuidam. Eu né? falo que eles estão inocentes na história. A doença, na verdade, é pra gente. Seja pra gente ressignificar algumas ideias, alguns valores, algumas posturas. Sim. Enfim, a gente não sabe o propósito de tudo isso, né? Bem Mas difícil. esse é o medo que nesse momento eu não quero pensar nele. Sim. O Já medo dessa perda. quando eu não quero me antecipar com isso. Não, e nem deve. Tem que eu não curtir quero. sua mãe no Todo dia, todos toda hora, os todo dias. minuto. E sempre tentar decorar na cabeça, colocar a imagem de como ela é. Exato. Ela E eu vou sempre te trabalhando tratava. de uma forma afetiva, mostrando para ela esse sonho que hoje se concretiza, mas que na ingenuidade dela, de eu ser uma jornalista, entre aspas. Ó, com todo respeito aos jornalistas, não sou jornalista. Mas para ela, pra ela, orgulho. Afetivamente, isso tem um impacto muito grande legal. e eu não tenho outra forma de explicar. Muito bom. Né? Mas é lindo. Você sabe lindo. que quando meu pai faleceu, inclusive isso é um dos meus medos. Então já vou aproveitar, já vou falar, já que estamos nesse assunto. Meu pai faleceu nos meus braços. Ai, meu Deus. Meu pai, ele ficou, né, nos últimos meses de vida dele foi bem difícil, ele ficou internado. E em uma dessas internações, o meu pai passou muito mal. E ele tava comigo. E eu achei que meu pai ia embora ali, que eu ia perder meu pai ali. E aí eu vi aquela correria dos médicos tentando socorrer meu pai, né? Achando que ele tava tendo um infarto e tudo. E aí eu lembro que eu fui até a beira da cama, segurei nos pés dele. E eu fiz uma oração. E eu falei pra Deus que no dia que ele fosse levar meu pai embora, eu queria que esse dia fosse comigo. Porque eu não queria que a minha mãe e a minha irmã tivessem essa lembrança, né? Do meu pai indo embora. E Deus cumpriu. No dia que meu pai faleceu, meu pai estava comigo. Eu socorri, eu e o Bruno colocamos ele no carro para levar ele até o hospital. E meu pai faleceu nos meus braços no meio do caminho. Depois eu me culpei, porque eu achei que eu poderia ter feito mais, sabe? Eu fiquei Isso é por um natural. tempo culpada, porque eu não consegui socorrer. Isso é mais do que natural. E lá no carro, enquanto eu tava, né, levando meu pai pro hospital, fui fazendo uma oração, fui cantando um louvor pra ele. E aí eu segurei nele e falei que ele podia descansar em paz, que eu ia cuidar da minha mãe. Eu falei, pode ir em paz, porque a gente vai cuidar da mãe, eu vou cuidar da mãe. Eu vou fazer de tudo por ela. E o meu maior medo hoje é eu não conseguir cuidar da minha mãe. Então, sabe, meu medo é de eu fracassar na vida e não conseguir proporcionar pra ela o que eu prometi, sabe? É muito curioso o quanto o medo, ele é desafiador e o quanto ele é abusado. Porque o medo, eu falo que o medo, ele é muito aquela pessoa que ele chega bem pertinho de você e ele fala, você sabe quem, né? Eu sou? Exatamente. Eu sou o medo, prazer, e você não vai conseguir o que você quer. É isso mesmo. Ele põe o dedo na sua cara e ele fala, você não vai chegar onde você quer. Ele te paralisa de uma forma que você não consegue reagir. Isso. Mas aí tem um detalhe. Eu descobri que em algumas situações, com o tempo e com a maturidade, isso é uma das grandes vantagens da maturidade,
o tempo ele perde poder. O medo ele perde poder. Ele perde poder no momento que você olha bem no fundo dos olhos dele e não dá ouvido para o que ele está falando. E aí é onde você consegue entender o tamanho da sua força e tudo que você faz diariamente para superar e para chegar e alcançar os seus objetivos, cumprir as suas tarefas básicas. Porque o medo, na verdade, ele é um sentimento que nos deixa vivo. Não ter medo te leva às raias da loucura. Então tem que ter. O medo hoje é eu penso necessário. muito assim, lógico, medo, você vai ter medo de muitas coisas, né? E tem coisa que, assim, até boba e você tá com medo. Sim. Aí, né? E você tá vivo, ele tá ali pulsando em você. Aí eu falo, eu tô com medo, mas eu vou assim mesmo, eu vou com isso. medo. Tá É com o não medo ouvir. mesmo. Então, assim, o recado que eu deixo é esse: tá com medo, olha bem no fundo dos olhos dele e fala, não Vai tô com nem te medo ouvindo. mesmo. Não tô nem te ouvindo. E aí é onde entra aquela coragem, onde entra aquela determinação, é onde entra a fé. Sim. Né? Onde entra a fé e cada um dentro do seu entendimento como fé. E você, às vezes, busca forças e você consegue resolver. Você fala, nossa, como? E passou, e Nem foi. sabe. O quanto o medo já atrapalhou você, Jo, na sua vida? O quanto que... Não, é que a Jo a Jo Eu nem preciso ser Freud estudada, explica. eu preciso ser estudada. Não dá pra falar que a Jo tem medo, porque eu acho que a Jo é a única pessoa no mundo que não tem medo de nada. Eu sou tão abusada quanto ele. Não sei, não dá pra explicar. Ele olha Mas na em minha algum cara. momento o medo te paralisou na vida? Muito. Como você superou Eu perdi grandes oportunidades, eu perdi, deixei de resolver problemas importantes, ou até mesmo crescer na carreira, porque o medo ele te limita, o medo ele te bloqueia. E aí, porque eu falei, por conta da maturidade, assim, é muito jovem, então tem coisas que você escuta muito que os outros estão falando. Você tá sempre ali buscando a opinião do outro. Porque o medo de dar dúvida, né? O medo Ele fala, ele sempre tá tentando ali te contrariar, né? Então, por exemplo, eu sempre tive muito medo, e tenho até hoje, de ser inútil. Nossa. Eu tenho medo, eu tenho pavor de ser inútil. Mas eu não quero ser aquela pessoa útil que todo mundo é dependente de mim. Não, isso não. Mas aquela sensação de você fala, você precisa ser luz, você precisa inspirar, você precisa que as pessoas olhem para você e falem assim, poxa, como é gostoso estar do lado dessa pessoa. Sim. Né? Como é gostoso ouvir essa pessoa falar. Então eu sempre tive medo de ser alguém que chegasse em algum lugar e as pessoas falassem assim, ai, olha quem tá chegando. Vamos desconversar e sair. Desconversa e sai de fininho. Né? E por muito tempo você se anula, você se bloqueia. Eu tive, né, aquele momento em que eu fui pro um submundo onde eu não existi e eu não fui luz, eu fui treva. E não fui treva fazendo mal para ninguém, não, de forma alguma. Fui para mim mesma, você mesmo. né? Com esse medo de não me enxergar, de não entender até onde eu sou capaz. Ainda não sei até onde eu sou capaz. Mas hoje o medo, ele olha pra mim e fala, você não consegue, eu falo, você não me conhece. E é isso. Eu também ainda não sei onde ela vai. Se quiser, na cara do medo. Isso, se quiser, você vem comigo, aí você vê até onde eu chego, e até lá na frente a gente conversa e vamos ver quem vence. Eu tô com medo de você, Jo. E vamos ver quem Jo, vence. eu quero morrer sua amiga. Então é isso. E você, ideia? Como que você... Quais situações na sua vida que já te bloquearam, que te paralisaram? Como que você lidou com isso? Você tem algo específico assim? Eu sempre quis ser dona de alguma coisa, né? Eu sempre quis ter... Ai, não aguentava mais ser CLT, sabe? Nada contra, gente, pelo amor de Deus, carteirinha registrada. É que são fases. Mas eu queria, mas... Eu não tenho paciência pra ser Às CLT, vezes é uma questão mas... de identidade. Gente, eu sempre eu não tenho quis. isso. Aí eu saí do penúltimo emprego meu, acho que foi. Penúltimo. E meu colega já veio com uma proposta legal, vamos fazer isso? Vamos, né? Sempre assim, vamos, mas o que é isso? O que tá acontecendo? Tem uma coisa que eu já entendi, é que todas nós somos Do vamos. impulsivas, assim, do vamos. 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 Como é que é? Não sei, mas não vamos. sei. Como é que faz? Não sei, mas Né, vamos. Cícero? Você sabe o que eu tô falando, né, meu amigão? Vamos fazer, vamos. Aí, a gente montou um home care, assim... Demos empregos, sabe? Assim, caramba, que máximo! Eu fiquei, nossa!
Nossa, meu Deus, o dia que ligou meu primeiro cliente, a gente tava numa chácara, brindamos todo mundo, aquela coisa pra mim. Ai, eu tava realizada. Aí tá bom, a gente tava bem iludida, aí pagamos aquele esquema do Google que coloca home care, aparece primeiro a minha empresa, e minha empresa crescendo no Instagram muito rápido. De repente, aí eu tinha as cuidadoras, tinha um cuidador que eu coloquei na casa de um professor lá, bem de vida, né? Bem, graças a Deus. Acho que ele perguntou pro menino quanto ele ganhava, o menino falou, ele falou, vou dar o dobro, perdi o funcionário. Aí, A concorrência, abriu o seu primeiro concorrente. Falei, ai, gente, não é brincadeira isso, né? Acho que tem que fazer uma reunião com a equipe. Não, fala seu salário. Porque você começou uma empresa do nada, sem estrutura nenhuma. Sim, amiga, eu fiz um curso de gestão, lá no Senac e tal, já tava pronta, tá tudo certo, eu sou CEO. Nome bonita, pô, já é uma palavra bonita. Impõe respeito. Ai, meu amigo, tá colocando nossas fotos no Instagram. Daqui a pouco eu recebi um telefonema de um advogado. Falou, ó, eu sei que não vai dar em nada porque a pessoa não tá viajando, mas pra você ficar mais esperta, e se você quiser eu te ensino sobre leis, tal. Eu falei, não, mas eu dei uma estudada sobre leis, né? Não, o cara tá processando fulano de tal. Eu falei, nossa, ele fez um plantão de 12 horas. E ele tá processando. Então você toma cuidado com o vínculo, Fechei minha empresa, falei, Cícero, cada um segue seu rumo. Não quero mais. Tirei meu Instagram do ar, falei, gente, peraí, deixa eu dar um passo pra trás e vou começar tudo de novo. Mas eu ainda queria muito. Aí voltei, CLT de novo. Voltei. No fim, ela foi pra CLT. No fim, voltou. Aí pensando lá, que eu ia fazer, conversando com a minha filha. Ela, mãe, vamos abrir uma loja. Falei, cara, não tenho dinheiro pra alugar o salão, não dá. Não, mãe, online, eu te ajudo. Falei, vamos, filha, vambora. De novo, não vamos. De novo, não vamos. Vambora. Aí, fiz outro curso, estudei mais, não empreguei ninguém. Mas demitiu sua filha. Mas demitiu a própria filha. Demiti porque o vamos dela é, você faz tudo. Eu só posto foto. Eu ia comprar, eu ia no fornecedor, eu vendia, eu entregava. E ela só postava foto. Falei, não, você tá demitida. Porque A foto eu sei postar. A foto eu também sei postar. tô fazendo tudo e tinha que, né, dividir os lucros. Não, você tá demitida. Vou te dar tanto da nossa sociedade e chega. Aí eu demiti minha filha. É verdade. Mas você ficou com medo? Mas ela não processou você depois. Não. É, a filha processar aí é pesado. Não processou. Mas você sentiu medo, né, de empreender de novo, de começar de novo? Muito. Eu voltei pra CLT e fiquei um tempão, de novo, tentando. O empreender é algo desafiador, né? Muito, porque eu falei, cara, tem que ter um preparo, você tem que saber onde você tá, né? Porque você vai abrir uma empresa, você vai ter CNPJ, né? E gente, assim, infelizmente, muita gente te ajuda, né? Te dá força, compra a sua mercadoria para te ajudar. Muita gente tá ali para te ajudar, mas tem quem quer te derrubar, né? Uma pessoa faz um plantão de 12 horas, ela não tem direito a nada. Eu paguei mais do que ela precisava, mais do que ela trabalhou, mais do que o mercado estava trabalhando. Aí eu recebo uma ligação, o advogado até falou, poxa, eu só vou te orientar, porque assim, é cômico o que ele veio me falar, mas não, fechei. É que sempre o oportunismo ele vai sempre existir. Então sempre vai ter alguém que vai querer sentar na janelinha, sempre vai querer alguém que quer ser servido e não fez absolutamente nada. Isso faz parte do dinheiro show. Fácil, né? Tem sempre aquele que faz tem parte do dinheiro show. fácil. Isso é normal. Aí a gente fechou uma estrutura bem legal, tava dando certo. Mas eu fiquei com muito medo. Depois eu pensei e falei, caramba, eu deveria ter encarado mais. Não era só uma questão de parar, sentar e reestruturar, né? Era, mas eu fiquei com muito medo. Eu acho que se eu tivesse continuado, essa empresa estava estourando. Porque a gente começou na pandemia, tinha muito idoso precisando de ajuda, que precisava de cuidados, entendeu? E não podia estar levando eles no hospital. Então eles tinham que se cuidar em casa, curativo, uma medicação, um carinho, uma pessoa diferente chegando em casa, mesmo que for com máscara, para dar aquela atenção, sabe? Tava com uma equipe muito legal. Mas eu fiquei com medo. O negócio de, assim, acho que a palavra processo, meu Deus, peraí.
que eu tô fazendo? O medo ele limita. Mas estava tudo certo. Mas aí eu já tinha tirado tudo, já tinha acabado com tudo. Falei, não dá. E aí abriu mão. Aí abri. Pensa em tentar de novo hoje? Hoje eu tô muito feliz com a Too Fit. Tô muito feliz vendendo minhas roupas de academia, de fitness. Tô muito feliz com meus clientes, como tá indo, sabe, assim... Sua filha posta as fotos? Não faz mais nada. Agora o marketing sou eu. O marketing. verdade, verdade. Não, porque agora eu faço as fotos e publico. E publica, é verdade, é verdade. Eu esqueci que ela é a nossa modelo. Subi de cargo agora. Verdade, não, eu fui promovida a marketing agora. E assim, agora eu não penso mais nessa empresa que eu tentei, porque eu tô conseguindo com essa outra. Assim, o que importa pra mim é que eu não parei. Eu não parei. Eu acho que eu perdi um sonho, mas eu consegui levantar outro, né? Porque eles têm... O intuito que eu tinha era de ter um negócio meu. O que eu queria era ter um negócio meu. Então, e às vezes é uma coisa curiosa, porque aí a gente fala, por exemplo, de algo do qual eu sempre tive vergonha durante toda uma vida, o de fracassar. Né? Por exemplo, eu durante um período eu estudei para concurso, anulei a minha vida, achei que aquilo seria o meu futuro, era aquilo que era para mim, e de uma hora para outra a vida deu um boom. Eu me vi engavetando aqueles projetos, e aí você fala, e aí você tem vergonha de olhar para as pessoas e falar, eu desisti, eu fracassei, e você não consegue o olho no olho. Não, é muito difícil mesmo. Isso é muito difícil de lidar. Porque aí você passa a ter aquela coisa do julgamento do outro, você passa a ter aquela coisa das pessoas olharem pra você e falar, mas tá vendo? Eu sabia que não ia dar em nada. Tanto é a vergonha existe, fracasso veio mesmo, a vergonha existe, tanto é que eu nunca contei isso pra ninguém. Ninguém sabe disso. Agora o mundo. Agora vai pra geral. Gente, agora vai pra geral. Fracassei, confesso. Então, mas a gente passa por isso. Isso é natural. Só que o que a gente não entende no decorrer do tempo é o propósito. Exatamente. Tudo há um propósito. Para tudo há um propósito. Então, o que pra gente foi um fracasso aqui atrás, muitas vezes foi um aprendizado. Você está sendo forjado, você está sendo trabalhado, você está sendo lapidado para estar aqui na frente. Por exemplo, eu sempre quis a educação. Eu sempre gostei da educação. E passei por toda uma trajetória, e hoje onde eu estou, na educação. Eu sempre gostei da saúde, né? Sempre. Mas como eu me identifiquei muito com o exercício físico, com a musculação, com a saúde mesmo, mas de uma forma diferente, né? Não, mas algo que você se encontrou. Essa é a Andréia. Isso. Aí, vender pra mim roupa fitness tem um porquê. Porque eu gosto da academia, eu gosto de viver com isso, com essas pessoas. É o seu ambiente, né? Isso. Os eventos que eu faço é dança, né? Fit dance, eu levo minhas roupas e a gente brinca. E eu tô sempre assim, eu tô tendo contato com tudo que eu gosto. Eu gosto de dançar, gosto de treinar e gosto de uma boa roupa bonita pra ir treinar. Ou seja, você cuida da saúde sem dor, sem sofrimento. Sim, exatamente. Eu quero aproveitar esse momento para pedir para toda a galera. Já se inscreveram no nosso canal, mulherada? Tá fazendo sentido essa conversa toda? Vocês estão se identificando? Tá gostoso? Tá legal? E aí, quais são as frustrações, os sonhos? Se inscreve, participa. Ativa o sininho. Comenta. Vem com a gente. Compartilha com as amigas, afinal de contas, é um podcast para mulheres. Exato. Então, né? Às vezes é um assunto que toca alguém, você fala, opa, isso aqui acho que pra minha amiga aqui vai ser legal ouvir. Todas as perguntas serão respondidas, então, galera. Vai lá, se inscreva no nosso canal, nos sigam nas páginas das redes sociais e vem com a gente. Vem com a gente. Você sabe que o tempo, pra mim, a palavra tempo, é sinônimo de muito medo. Eu tenho pavor do tempo. E isso por muitos anos da minha vida me paralisou. Porque eu vim de muitas percas, né? Eu perdi muita coisa. Então hoje, eu faço 36 anos mês que vem, e eu entro em pânico. Porque eu falo, meu Deus, eu não posso perder mais tempo. Eu tenho essa sensação de que eu perdi tempo demais na vida por conta de medo. Sim. Medo, né, das frustrações, das tentativas que foram falhas, que
né? Eu investi toda a minha energia Aliás, naquilo. você passou por uma perda grande de um negócio, né? De um empreendimento que te Isso, deixou eu e o Bruno, bastante... nós tínhamos uma hamburgueria, né? Nós abrimos uma hamburgueria bem pequenininha. Na verdade, era para ser uma franquia, né? De salgadinhos de festa, porque minha prima tem uma fábrica, né? E quando surgiu a possibilidade, né? A proposta para abrirmos a franquia, era só salgados de festa. Minha prima fazia para buffet e tudo. Mas eu não consigo ficar quieta. Eu falava assim, eu vou vender só coxinha. Carol, Porque é muito mais, Carol é sendo isso. Carol, ela fala, mas eu vou ficar comendo só coxinha. Caramba, não. Já que tem um ponto, então vamos botar umas cadeiras aqui, uma música ao gourmet. vivo. Vamos fazer um pastel recheado? Ai, vamos fazer um hambúrguer. Gente, nunca tinha feito. Eu fazia em casa pra gente. Mas eu tenho faniquito, não sei ficar parada. Começamos... Reformamos o espaço, era para ser uma lojinha pequenininha, um ponto, né, de distribuição ali. Daqui a pouco tinha motoboy, tinha tudo. Fomos assaltados, foi o primeiro assalto. Fomos assaltados, tava indo super bem, mas foi bem pesado, assim, né? Um balde de água fria. Foi. Eu fiquei com muito medo de ficar ali naquele lugar. Nós trabalhávamos à noite, né, que era delivery à noite. Sim. E... na mesma semana, houve uma segunda tentativa de assalto e eu tava sozinha. Nossa. É porque o Bruno ainda não tinha saído da área da educação física, né? O Bruno ainda continuava trabalhando na academia e à noite ele ia pra lá. Então eu ficava o dia todo sozinha. Com o Arthur, porque o Arthur era pequenininho na época, né? Então nós tínhamos um quartinho lá, que eu deixava os brinquedos e colocava ele lá. E na mesma semana do primeiro assalto, eu quase fui assaltada de novo. À tarde, sozinha. Nossa. Só que na frente tinha uma mecânica e os rapazes perceberam que tinha alguma coisa estranha e aí eles atravessaram e entraram na loja, né? E aí acabou que assustou o rapaz que ia me assaltar e enfim. Ai, que bom. Depois disso eu não quis ficar mais lá. E começamos a procurar um outro espaço para abrir em outro lugar, né? Aí o Bruno... Ai, vamos pra Vila Madalena. Vai ser um salto muito grande, né? Tínhamos uma lojinha no bairro, ir pra Vila Madalena. Com a cara e a coragem fomos pra Vila Madalena. Vamos. Vamos. Falei, tá bom, Bruno, vamos. Começamos, estruturamos, trabalhávamos muito. A gente fechava às 5 horas da manhã, era uma loucura. Tinha música ao vivo, legal. tinha happy hour, tinha tudo, tava indo super bem, super certo. E aí nós fomos roubados. Meu Deus. De novo, né? Perdemos tudo. A pessoa que nos assaltou parou com o caminhão mesmo, estourou porta, levou tudo Deus. embora. E Levou perdemos seu sonho, tudo. né? Não, perdemos tudo, porque ali sim, como era uma empresa maior, né? A gente tinha funcionário. Antes era só eu e o Bruno. Ali eu tinha quase 10 funcionários. De fim de semana eu batia 15, porque eu contratava os free, né? Os garçons. Então, era uma empresa muito grande, era outra estrutura. Eu comecei sendo MEI, tive que mudar toda a estrutura do CNPJ. E aí fomos roubados, ficamos com dívidas, porque nós fizemos empréstimos para investir. Foi um dinheiro pesado ali, violento, assim. Perdemos tudo. Quando eu perdi tudo, fiquei só com as dívidas. Porque eu precisei fechar, eu não tinha como reestruturar de novo, eu não tinha como começar de novo. E aquilo pra mim foi o fim, assim, a gota d'água. Eu falei, não quero mais. Abri mão. As dívidas foram pagas recentemente, não faz muito tempo. Aliás, Acho que nós aquele ficamos... boleto lá que você me deve... Aquele boleto... Tá aí aberto, tá? Não queria falar. Não queria falar, mas tá pagando, Sei. caloteira. Mas ficamos muito tempo. Fechamos. Foi um pouco antes da pandemia isso. Depois veio todo aquele processo de pandemia. Então a gente ficou bem apertado com dívida. Foi um período extremamente delicado. Foi muito difícil. E isso me parou por muito tempo. Porque eu não queria mais saber. Não queria nem comer um hambúrguer. De tão traumatizada que eu fiquei, assim. Você teve a sensação do fracasso? Muita. E a vergonha. A vergonha. A vergonha. Porque tava indo muito bem, né? Nós divulgávamos na internet. Tava muito bom. Então, a gente, cada semana tinha uma novidade diferente. E aí, quando a gente perdeu tudo... Como que eu vou falar para as pessoas que eu perdi tudo? É difícil, não é isso? Quando você você fala, puta, eu tenho que voltar. Como é que eu vou tenho falar que eu voltar, não tenho mais nada? Como que eu vou falar que eu não consigo mais? Porque as pessoas... Ah, mas e aí? Você não vai abrir de novo? Não fácil, não vou, porque eu tô endividada, quebrada, falida, devendo todo mundo, né? Como que eu recomeço? Né? O Bruno, nessa época, logo que nós fomos pra Vila Madalena, ele precisou sair do trabalho, porque ali já era uma estrutura muito maior, não tinha como eu seguir sozinha. Então,
ficamos endividados, cheio de... Desempregados. E desempregados, né? E aí, como é que a gente encara todo mundo? Como é que fala que eu preciso voltar pra trabalhar? Sem contar que aí você começa a ouvir todas as receitas do sucesso, Exatamente. né? Que todo mundo tem as Ah, respostas errou para os porque problemas. você não fez isso, errou porque não Isso, fez aquilo. Mas isso. recomeça, é só começar, faz de novo, monta outro. Não é só montar outra, né? Tem toda uma estrutura. Exato. Hoje eu não tenho vontade de voltar não que não seja um ramo bom, mas é muito, muito trabalhoso. Você trabalhar com alimentos tem que ser muito cuidadoso, Sim, né? É muito difícil. Mas eu realmente hoje eu não tenho essa vontade mais. Eu não sei se foi o trauma, Foi, de certeza. mas sobreviver a isso depois disso é bem difícil. Mas eu acho que onde você está hoje é mais sua cara também. Acho que é a mesma história do que eu tava falando. É o eu acho que propósito. É identificação, mais a sua cara, é mais um... É o propósito. Até a área da beleza mesmo. Pode ser que um dia eu ainda tenha um espaço, mas sempre foi o meu sonho Mas ter já um tem espaço. a telinha aqui, ó. Mas hoje eu já não tenho mais essa vontade. Depois da pandemia tentei abrir o salão, Sim. né? E acabou não dando certo, precisei fechar. E eu acho que aí a vergonha foi maior. Porque na primeira vez nós fomos roubados, então perdemos tudo. Mas agora eu precisei fechar mesmo, porque eu não tava mais dando conta. E aí você se sente incompetente. Inútil. É uma sensação ruim mesmo. Porque, poxa, é a área dela, ela trabalha com isso. Como e assim não como deu assim? certo? Ela abriu, ela fez inauguração e eu fechei muito rápido. E quando Acho que você- não durou 6 meses. E quando você tá lá no auge, que você tá, né, bem no salto, todo mundo... Ninguém pergunta, né? Ninguém Ninguém pergunta. pergunta. E aí fala, caramba, parabéns, que legal. Quando você quebra todo mundo. E essa empresa lá que... Mas e o salão? Você abriu agora, mas faz 3 meses. Todo mundo pergunta. Ninguém pergunta. Os seus conhecidos não são os seus clientes, Não. né? Porque Não. tem essa, né? Não. Você, quando começa a empreender, isso foi uma coisa muito curiosa que eu vivi. Você criou uma página no Instagram para divulgar o seu negócio. As pessoas que te seguem não são as que te conhecem. Não são. Não são. Não são. É curioso isso, não é? As pessoas que te seguem São poucos os são que realmente, poucos os que realmente te apoiam. Mas se você Exato. quebra, E ficam- eles vão te seguir pra saber o que aconteceu. Exato. Pode ter certeza. Exato. Isso é delicado. Infelizmente. Agora, quando a gente fala de tempo, né? Quando a gente fala de tempo, e às vezes não só, talvez por medo, por vergonha, por insegurança, e a gente começa também a trabalhar algo que é desafiador, que é a procrastinação. Eu procrastino muito. Procrastino não. Agora eu me policio para que não haja procrastinação. Mas se eu não ficar sempre em alerta, eu procrastino tudo. Tudo. Até a leitura de um livro. Então, e isso é terrível. Isso é terrível, porque muitas vezes você precisa ter uma reação Sim. sobre algo que está acontecendo, sobre decisões que você precisa tomar, e você fica ali procrastinando e fica arrumando desculpas, e aí você fica, não, mas isso amanhã eu faço, deixa para depois, e muitas vezes você não entende por que você não chega em algum lugar e o outro chegou em algum lugar. Exato. Dentro da mesma realidade. É tudo uma coisa que vai linkando com a outra, né? Primeiro vem o medo, aí você tenta, falha e se frustra. Aí vem a insegurança e a vergonha. a vergonha. Depois você começa a procrastinar porque você tem medo de tentar e falhar de novo. Aí você fala, eu vou esperar a hora certa. E a hora certa A nunca hora certa chega. nunca Não. chega. Não. E isso é muito legal quando você descobre. Por isso que eu falo, quando você tira esse poder do medo. Quando você olha para os olhos dele, bem no fundo dos olhos dele, e fala, não vou te ouvir. Eu quando eu tava no técnico de enfermagem do trabalho, eu era técnica de enfermagem do trabalho no supermercado Sonda. Amo esse lugar, amo aqueles gaúchos, os funcionários de lá têm amizade até hoje. Isso foi em 2007. Nossa. Olha o tempo. Nossa. Nem fala a sua idade. Caiu. Foi pesado, né? 2007. pesado. Agora que eu pensei, fiz as Olha o contas. tempo. Calculem. Aí, eu tava lá na minha rotina, porém, queria alguma coisa, gente. Eu queria abrir alguma coisa. Fui lá, fiz curso de acupuntura, massagem, reiki, reiki e mais alguma coisa lá que eu fiz junto. Drenagem. Você tem ventosa também. Ventosa terapia, é isso. Massagem relaxante e massagem para soltar a musculatura. Fiz esse curso 1 ano e meio. E trabalhando no som.
Comecei a fazer lá na galera de lá, tal. O povo ia com dor, pegar um dipirona, eu colocava uma agulhinha. Saia furando o povo. Eu tomava dipirona, o pessoal E aí eu fui vazando. aprendendo, aí comecei a cobrar. Aí, pô, é legal. E tem mercado. Vou abrir um lugar, vou abrir. Só que eu tava na empresa ainda. E procurava, eu tava com tanto medo que eu ficava empurrando com a barriga, sabe? Ah, hoje eu não vou procurar nada, não. Aí eu achava. Ah, não, aqui tem escada, eu quero cuidar de deficiente também, né? Aqui não pode. Só colocando impedimentos, Só. né? A gente vai colocando... A gente vai procrastinando, vai Aí- buscando as desculpas. Aí meu marido, que eu falo que ele sempre me apoiou em todas as minhas loucuras. Vamos procurar seu salão? Colocava no carro e a gente ia procurar. Não, mas esse aqui tem guia alta. Não, mas esse aqui... Quem tem que ter um elevador? Aí ele desistiu de mim também. Falou, não, você não quer nada. E eu tava com muito medo. Eu tava com uma sensação que... É uma coisa é fato, nós nunca vamos estar prontos. Pode Nunca, ter o projeto exato. mais estruturado, mas Exato. pronto você nunca vai estar. E hoje vem o arrependimento, porque eu acho que era ali, sabe? Era aquilo que eu deveria ter feito. Mas o medo me venceu. E eu enrolei tanto, todo mundo desistiu de mim. Hoje, se você se olhasse no espelho hoje, você com você, o que você diria pra Andréia do passado? Ah, meu... Esquece medo, vai com medo mesmo. Você é forte, eu sou forte, sabe? Mas uma menina, né? Não deu. Perdi uma oportunidade. Tenho, sim, arrependimento disso. E hoje você diria o que pra essa menina? Ah, ia dar 2 tapas na cara dela. Só 2. Eu já tava aqui, olha, Se pensando... fosse a Jo, já tava mandando puxar É três. pé no peito. Você, Jo, o que você diria pra sua Joana de alguns anos atrás? Eu acho que a Joana de alguns anos atrás, eu diria pra ela se importar menos com a opinião dos outros. Porque ela viveu muito em função disso, né? Preocupada em agradar, em não decepcionar, em satisfazer, em acolher, e sempre ali, pelos outros. E sem acreditar nela, né? Então essa Joana, eu falaria pra ela, olha, se você tivesse ouvido o que muita gente falou pra você, você veria que hoje você é muito maior do que elas diziam. Você é muito maior. Porque eu vivi um tempo onde as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma. E é ruim, porque você se limita, né? Você tem pessoas que eu tive pessoas que me jogaram no fundo do poço, mas eu também tive pessoas que me ajudaram a sair de lá e não largaram a minha mão até hoje. Estão comigo até hoje, né? Então, se eu tivesse ouvido isso, Joana, você pode, você é inteligente, você tem potencial. Eu falava, não é isso não, gente, para, não é tudo isso não. Então eu diria para essa Joana, você devia ter ouvido. Deveria. Porque hoje você seria muito maior. Porque você é, né? Então, que aí é onde a gente passa pelo processo da cura. E é mesmo. Onde você passa pelo processo da cura. O dia que Porque eu nós conheci a temos o Joana, gente, o dia que eu conheci a Joana, eu falei, caraca, eu tô conversando com o dicionário. Um poder, e gostoso, né? Uma voz gostosa, uma pessoa gostosa. Um pouquinho rouca aqui, mas já peguei amor por ela já. E só faltava acreditar em você naquela Isso, época. exato, eu acho que eu perdi muito isso. E hoje eu consigo entender. Hoje eu consigo entender. E aí tem uma frase, teve uma frase muito curiosa que eu li recentemente, que ela falava assim, pessoas machucadas, elas interpretam que tudo que acontece à volta delas é para elas. pra elas. Né? É É tudo para elas. indireto, tudo indireto. E tudo é para elas. É. Pessoas curadas, pessoas melhores, né? A pessoa curada, ela entende que as atitudes alheias falam sobre elas, não sobre você. Sim. Legal. Então hoje, essa Joana que tá aqui, essa Joana é um orgulho para mim. Porque hoje eu consigo entender o meu propósito, hoje eu consigo entender a razão pela qual eu acordo todos os dias, eu trabalho de 15 a 17 horas por dia. E aí vocês poderiam falar assim, Joana, você tá mentindo porque eu vejo você lá na academia à noite. Seu treino é de 3 horas, mas o meu celular tá lá, continuo atendendo os meus alunos, continuo dando suporte entre um aparelho e outro, chego em casa, ainda atendo, ainda dou suporte. Então assim, eu trabalho muito, muito para poder realizar os meus objetivos, mas acima de tudo para ser útil na vida das pessoas.
Então, eu não simplesmente dou um suporte para os meus alunos, eu não simplesmente atendo, eu não simplesmente acolho um cliente, ou não simplesmente penso numa pauta para o podcast aleatoriamente. Existe um propósito. Então, hoje, essa Joana assumiu esse papel de entender que tudo o que falavam dela lá atrás e que ela não ouviu era verdade. Entende? Então, hoje eu tenho orgulho dessa. Pode melhorar? Pode. A gente sempre pode. Sempre pode. Por isso que hoje eu não fico mais procrastinando nada. Hoje, hoje eu faço gestão de tempo? Porque você poderia falar... Esses dias uma moça na academia, uma aluna de lá, perguntou assim pra mim, como que você consegue? Você trabalha o dia inteiro, como que você consegue? E agora ainda está com o podcast. Eu faço gestão de tempo. É simples. Eu pego a minha agenda, eu vou ticar ali tudo que é prioridade naquele meu dia e eu faço. E o que não dá para fazer, eu deixo para o dia seguinte, mas sem ficar protelando, porque senão vira uma bola de neve também, daqui a pouco você não dá conta de nada. Não. Aquilo que não é importante, eu risco. Não é importante. Eu tenho só outra leva. técnica Essa é a agora. Joana, né? Essa é a Joana. É isso, é gestão E de quem tempo. pode com a Joana? Alguém pode com a Joana, gente? Ninguém pode com ela. Meu Deus! Joana é um furacão. A minha técnica é assim. Só não tem tamanho, Só né? não tem tamanho, mas ela tem bíceps, tá? Não Tá tem em o que ela não evolução. tem de Pronto, tamanho, ela tem de começou. bíceps. E a Virei, senhora gente, eu virei meme, vocês não estão entendendo. Começou com esse bíceps dela. Não, eu falei já, o nome dela não é mais Joana. Você pode mudar, tá, Lê? O nome dela agora é Senhora Bíceps. Senhora Bíceps. Não é mais Joana Eu Dark, virei meme, ela virou gente. meme. Aliás, fiz a minha bioimpedância, já aumentei 1 centímetro, de bíceps. Tô progredindo. Aliás, eu vou aproveitar esse momento pra pedir um patrocínio de whey protein. O que essas mulheres consomem Estamos de whey. precisando. Estamos. Como é que eu mostro? O que a Jo não tem de bíceps, eu tenho de quadríceps. Exato. Nós estamos numa competição pra ver quem cresce primeiro. Quem tá evoluindo mais. Ele tá crescendo rápido. Não, mas meu braço nem contraindo, ó. Não, o meu tá Não, aqui, o meu ó. não dá nada, o meu tá pra baixo. Tá lindo aqui. Mas quadríceps eu tenho. Quadríceps, tá? o seu tá humilhando. Para o de seu tá faltar humilhando. nas aulas do superior. O meu tá Não, menina, porque aparecendo. aqui meu superior é pesado. É O que meu- eu não tenho facilidade. O meu mesmo. tá aparecendo a pontinha da pera. Mas tá tudo bem, tá indo, tá Tá caminhando, indo, tá tá indo, caminhando. tá indo. Então, o que eu ia falar, minha técnica é a seguinte: vamos. Não vou deixar mais nada pra amanhã. Nem... É o que Vamos, bora. Se eu não me policiar, eu procrastino tudo. É porque assim também, né? Eu tenho TDAH, então eu dou uma viajada na maionese. sim. Eu dou, Mas eu dou uma escorregada. Essa dica de anotar é muito boa. Não, eu tenho que anotar tudo, eu tenho que pôr bilhete em tudo, despertador pra tudo. sim. Então, se eu não me policiar, eu olho aqui o Instagram e aí vocês estão conversando, eu tô no meio do programa, eu tô aqui, eu Não, viajo. eu tenho que anotar tudo. Então, hoje, o que eu trago comigo pra eu tentar procrastinar o menos possível eu repito pra mim todos os dias, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Levanta isso. e faz. Só Você vai. tem que. Qual que vai ser a minha agenda do dia? Eu preciso levantar, arrumar a casa. Então levanta, arruma a casa e faz. Eu tenho que fazer minhas marmitas, senão eu não vou comer direito na semana. Então levanta e faz as Apareceu algo marmitas. apareceu um imprevisto que precisa ser resolvido. Eu volto lá na minha agenda, vejo o que é prioridade. Isso aqui realmente não pode deixar. Vamos realinhar. O que ficou mas por faz. último, amanhã vira prioridade. Mas e não vai deixar de embora. fazer, é isso aí. Faça E o que tem que faz. ser feito. É isso. E eu tenho me repetido isso todos os dias. Quando bate aquele desânimo, que eu vejo que a ansiedade está tomando conta, porque é difícil a gente administrar tanta coisa. Então eu repito pra mim mesma: levanta, joga uma água na cara, vamos e faz o que tem que ser feito. Isso. Mas aí, olha só que loucura. A gente passa por tudo isso, né? A gente passa por tudo isso para chegar até aqui. O podcast foi uma loucura. Foi uma loucura. O podcast foi aquele... Tá sendo, né? Vamos, Tá sendo. vamos. Vai ser o nosso lema. Vamos. Se um dia nós vamos contar pro pessoal de casa como que nós gravamos o nosso primeiro episódio. Não. Mas o nosso primeiro episódio não foi aqui. Não foi aqui. O nosso primeiro episódio... Foi literalmente um vamos que Não Foi vamos um contar. vamos. Não vamos contar, não vamos. Chega. foi. A gente vai fazer o seguinte, a gente deixa para as nossas meninas escolherem se elas vão querer saber dessa dia história ou nós vamos não. saber Como dessa que história foi e esse piloto. as aventuras do... Exatamente. Mas aí, assim, olha só que gostoso quando a gente passa por tudo isso, né? E a gente começa a ter essa percepção de nós mesmas, né? E aí, como eu falei lá no comecinho, no primeiro episódio eu falei que eu venho de uma realidade onde não era possível sonhar, mas eu falei no comecinho de hoje que hoje eu me permito sonhar. Me permito sonhar, mas sonhar assim, eu sou muito pé no chão, eu sonho de uma maneira
administrada, vamos dizer assim. Ela sonha com o pé flutuando e o outro Isso, fincado. exatamente. Porque, na verdade, assim, você sabe que eu tenho... Meu irmão, ele fala que eu tenho uma sexta-feira a menos. Ele fala que eu tenho uma sexta-feira a menos. E aí, eu aprendi, quando eu me reencontrei, eu aprendi muito dessa coisa assim, joga pro universo. Essa sempre foi a minha frase, joga pro universo. Tem várias amigas minhas que vão entender o que eu tô falando. Joga pro universo. O universo, eu falo que ele é um grande garçom. E Isso é aí, algo que eu quando eu aprendi uso essa também. metáfora, eu uso no sentido de cada um pode entender isso da sua forma. Eu falo com Deus, energia. Sim. Então eu falo quando eu jogo pro universo porque eu consigo falar com todos, né? Então, ele é um garçom. Então, muito cuidado com o que você pensa, muito cuidado com o que você que fala. você joga. Eu tive Muito uma cuidado fase com o da que minha você vida deseja. que eu vivia muito frustrada também. Igual, né? Por isso que eu me identifico muito com a Jo. Eu me machuquei muito também. Eu fiz muito mal pra mim. Então, eu vivi numa fase onde eu vivia muito frustrada. De mal com a vida, de mal com tudo. Não, você não vê esperança em nada. Você não vê esperança em nada. Muito ruim essa fase. E aí eu percebi que eu vivia num caminho onde eu só murmurava. Isso. E como que eu quero prosperar? Como que eu quero crescer se eu vivo murmurando? Só pensamento ruim. Só pensamento ruim. Você não sai do lugar. Não sai do lugar. Você não sai. Então é exatamente isso. Você se joga pro universo, confia em Deus, respira fundo e vai, porque tudo que a gente bota pra fora, tudo que a gente fala é o que a gente O que eu atrai, aprendi, né? o que eu aprendi foi: quem reclama paralisa. Exatamente. Quem reclama paralisa. Quem acredita prospera. Quem agradece prospera. Prospera. Exatamente. E isso é muito forte. A gente planta o que colhe. Muito forte. Então hoje eu sonho A gente dentro. colhe o que planta. Eu falei, planta o que colhe. Isso. Vamos corrigir. Produção. Corta. Corta. É assim. Hoje eu tenho um problema. Eu não foco no problema. Hoje eu foco em como eu vou resolver. Porque o problema já Buscar tá aqui. soluções. Meu problema já tá aqui. Ó, vou arrumar meu fone aqui porque ele tá me sabotando, tá? Tá, você tá ficando Ele tá me- descabelada. Eu tô daqui a ficando pouco. descabelada com a produção. Peraí, uma pausa aqui. Vai, agora ficou bom. agora Por ficou bom. favor. Não posso sair feia no filme, né? Por favor. Ó os micos. A Jo é o meme da... Eu sou o meme do podcast, gente. Assim não dá. Também é o tamanho o fone não é feito pra uma mulher de Não. 1,55. Uma criança. Tem que ser fone infantil. Tem que ser infantil, por favor, Alê. Então, assim, hoje eu penso muito nisso. Então, por exemplo, eu quero viajar. Eu fiquei 2 anos planejando uma viagem. Mas aconteceu. Então, quando você foca naquilo que precisa Na ser solução, feito, faz né? o que tem que ser feito. E foca numa forma de fazer. Então, olha, eu quero viajar. Tá, mas a viagem que eu quero é muito cara. Tá um pouquinho fora das minhas possibilidades. Tá, mas tudo bem. Como é que eu consigo? Então eu posso pegar um cliente, eu vou guardar o dinheiro desse cliente, fingir que eu não tinha. Eu posso vender alguma coisa, eu vou economizar, eu vou deixar de É comprar. aquela coisa, né? Se permita sonhar, mas também batalhe pra isso. E aí eu vou falar uma É. coisa, e aí eu É. vou falar uma coisa curiosa que sempre aconteceu comigo. Todas as vezes que eu joguei algo pro universo e pedi a Deus a oportunidade de realizar e que ele me mostrasse o caminho. Porque eu não quero nada de ninguém. Eu nunca quis nada de ninguém, eu quero o meu. Eu sempre falo isso. Eu só quero o que for meu. Me mostra como eu consigo chegar ali. Por incrível que apareça. Aparece cliente. Número que nunca te ligou, foi indicado por alguém e Joga aí aparece. pro universo pra gente ficar rica. Podcast vai ser um sucesso. Amém. Joga Eu aí. já joguei isso pro universo. O podcast vai ser um Uns sucesso. patrocínio bom aí, né, gata? Amém. Entende? Então aparece uma oportunidade de trabalho, aparece aluno, então aparece situações que você fala, caramba, tá dando certo, tá acontecendo. E gratidão. Gratidão. Sempre, né? Lembrem-se sempre disso. Independente do Quem caminho reclama, que tenha percorrido. Paralisa. Quem agradece, progride. A fé é isso. buscar, né? A fé é ir atrás. isso. Não adianta você ter fé e ficar em cima sentado no seu sofá assistindo É sessão da ação. tarde. Né? É É ação. ação. É buscar. Isso Vai é com muito medo legal. mesmo, vai com ansiedade mesmo. Exato. E hoje... E outra coisa, né? A gente às vezes fica esperando as oportunidades. Quando eu tiver um celular melhor, eu gravo. Eu falava isso muito pra mim, né? Porque eu Isso. gosto muito de gravar. E eu falava, mas meu celular é ruim, quando eu tiver um celular bom,
eu começo, mas tá, quando que vai vir um celular bom? É esse mês que vem, daqui 1 ano, 2, 3, eu não sei. E aí o tempo passou e você fez o quê? Nada. Não, e então às vezes começa com as armas que você tem, do jeito que você pode. E às vezes esse ainda quebra e você não consegue nenhum. Não consigo nenhum e nem outro e não gravei nada. Gente, eu entendeu? tentei tanto, eu nem sei ainda se eu consegui, mas eu vou continuar tentando. Mas é isso, comece do jeito que pode, com as armas que tem. Eu acho que o importante é você tentar, né? É importante você seguir. É melhor errar fazendo, né? Não deu certo, mas eu tentei, eu fiz do que morrer no e se. E se eu tivesse feito? E como teria sido minha vida se eu tivesse feito? Então, começa, só Hoje vai. eu não me permito mais viver na frustração do se eu tivesse tentado. Isso. Isso é uma coisa que eu tenho trago pra mim também. Isso É é muito horrível. difícil isso. Agora, claro, tem coisas que vale a pena perder. Não, Ok. sim, tem coisas que você tem que abrir mão mesmo. Tem coisas que vale a pena perder e realmente você fala ali, eu não vou investir. Só não pode desistir. Mas é legal. Agora, e quais são os sonhos? Nossa. Porque se agora se permite sonhar, Gente, eu acho que não vai nem dar tempo de falar todos os sonhos. Eu quais quero são estar os no fim do sonhos? ano em Maldivas, pode ser. Meu sonho é que isso Eu aqui acho que dê sonho certo. muito. Meu sonho é que esse sonho dê certo. Hoje eu sonho com o nosso podcast. Acho que hoje é um sonho que eu estou vivendo dele, né? Estou Tá realmente palpável. tá palpável. Não foi só um sonho. Quando a gente começa a fazer acontecer, é gostoso quando um diferente. sonho se torna realidade. é diferente. É gostoso quando ele Então se hoje eu estou materializa. vivendo esse sonho e sonhando para que ele avance. Eu acho que esse sonho aqui se tornou realidade quando a gente assistiu o primeiro episódio. E que Aí viu caiu a ficha, caiu a né? E que viu aquelas visualizações subindo, e o que a gente se viu e falou, caraca, agora é de verdade, né? Profissional mesmo, né? Porque quem viu a gente gravar aquele lá, né? Isso é Sabe quem eu tô nossa. falando. Mas assim, Nosso piloto. Mas é exatamente isso. Tínhamos um sonho. Vamos fazer o podcast. Vamos. Como? Não sei, gente. É um celular e um sonho. Tínhamos um celular, o meu celular, o da Jo, Um 2 microfone. microfones de lapela, que nem tinha pras 4. Colocamos no meio da mesa, o som ficou horrível, a imagem ficou horrível. Montamos uma mesa aposta pra dar uma enfeitada. Na casa da Jo, olha, começamos quem como entrar- dava. Quem entrar no Instagram vai ver umas fotos. Vai ver umas fotos. Vai ter umas fotos, Então, é assim, verdade. começamos. como que vai ser? Não sei, não temos Só estúdio, vai não ser. sei, só vai ser, vamos. Gravamos, tentamos, né? Tentamos gravar um primeiro episódio que ficou desastroso num domingo. Na Num segunda-feira nós fechamos aqui. Pra você Exato. ver como são as coisas. Nós só jogamos ali, né, pra Deus. Ó, Senhor, da sua Isso. vontade, amém. Toma pra ti e Jogou pro vamos. universo. E Exato. que foi? Foi E pro aí, universo. saímos frustradas no domingo na casa da Jo. Ai, foi horrível. Eu não dormi nada aquela Tudo, noite. tudo que podia dar de errado deu. Ó, mas O vou te microfone falar, acabou a bateria. gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito aquele muito. dia. A gente aprendeu. Muito. A gente aprendeu Eu saí- tudo que eu deu pra fiquei- fazer. Deu tudo errado, tudo errado. Eu O falei- celular que não gravou, teve que repetir, o fone. E aí, depois, no outro dia, já estávamos aqui. Estávamos com um contrato fechado no estúdio. Então, pra você ver, né? Como a Deus age, como as coisas Nada acontecem, é por que a acaso. gente nem imagina. Mas aí é porque nós trouxemos exatamente, com o coração aberto, o real propósito disso tudo. Que é de Exatamente. tocar as mulheres. Alcançar outras vidas. De alcançar outras vidas. De acolher. De Acolhimento entender é a que, palavra. olha, peraí, tem muita coisa acontecendo de errado com você, mas com a gente acontece também. Nós também erramos, Né? falhamos, O que sofremos. mudou, o que vem para esse universo normal, né? Vamos trabalhar os nossos problemas do ponto de vista de mulheres normais. Então, a dor, o sofrimento, a angústia, a ansiedade. Eu ainda tenho muitos medos. Por exemplo, eu não dirijo à noite. Eu tenho pavor de dirigir à noite. Primeiro que eu tenho 11 graus de miopia. A pessoa já não enxerga nada, não consigo, não posso fazer cirurgia, descolamento de retina, então é mais sensível. Então, por exemplo, eu não dirijo à noite. Eu tenho medo. Tá certo. E mesmo Tem durante mesmo. o dia, dependendo do lugar que eu precise ir, eu não assumo. Eu não me sinto segura. Por quê? Porque eu não posso colocar em risco a minha vida de terceiras pessoas. Com certeza. Né? Então eu tenho que tomar cuidado. Então tem muita coisa que hoje, mas você fala, mas você dirijo que é um medo que eu mato todo dia. Eu olho no olho dele e falo, peraí que eu vou.
Até ali eu consigo chegar. Mas algumas coisas você tem que entender que o medo também, ele é um freio para você não fazer bobagem. Sim. Sim, Então a gente também pesar, tem né? que saber Uma balança, dosar. é. Exato. Ele é desafiador, mas não é toda hora que você vai desafiar ele. Porque às vezes ele vem justamente para falar, ó, peraí, cuidado que você pode fazer bobagem aqui. Presta atenção, repensa, para você tomar a atitude correta. Mas a gente trouxe esse propósito de mostrar tudo isso do ponto de vista de mulheres normais. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem errar, tá, Tá tudo tudo bem bem, falhar. tá tudo bem. Tá tudo bem. Se deu certo, tá tudo bem. Se não deu também, tá tudo bem. Exato. Só Né? não desistir. É só não desistir. O que muda, na verdade, em todo esse contexto, são as decisões que você toma em continuar ou em parar. Porque a grande diferença, na verdade, é essa. Quem consegue e quem não consegue. Quem consegue errou e continuou Foi até terrível. acertar. Né? Essa é a grande diferença. Não procrastinar, né? Não Não, deixar faz a sua pra listinha, depois. gestão de tempo, o que é importante, o que efetivamente precisa ser feito naquele dia. Lógico, tem coisas que você tem que tirar. Hoje eu tenho algumas atividades que eu vou precisar tirar da minha rotina. Vou precisar tirar da minha rotina para que eu possa me adequar melhor e dar o meu melhor para tarefas que são de verdade prioridade. Vou tirar também, vou tirar a louça. Hoje eu quero. Eu vou gente. Da tirar minha a lista. casa. Agora é o Bruno que vai cuidar da Eu minha vou tirar casa. a Eu não vou louça. fazer- Eu não sei vocês, mas cuidar de casa, para mim, é uma tortura. Sabe o que eu gosto, Jô? É que me falta o tempo, né? Eu não Não. tenho todo esse tempo, gosto mas... também. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de cozinhar. Eu amo tenho cozinhar. muito respeito por quem fala assim, olha, eu tô maluca, hoje eu vou fazer uma faxina. Eu cedo a minha casa se a pessoa Às quiser. vezes eu tenho esses 5 minutos, sabia? Eu Às cedo vezes a me minha dá um casa. negócio, fala, ai, eu não tô aguentando, eu preciso lavar esses azulejos, quando eu vejo eu tô lavando a casa toda. Imagina. Não, no dia que você Mas sentir ultimamente tá ficando cada vez mais isso, no difícil. dia que você assistir. sentir isso, pode me avisar, Jô, eu tô indo pra sua casa. Ela é Eu toda gosto sua. de cuidar da casa. Eu não gosto. Eu gosto. Eu Eu, não acho que eu gosto. tive uma fase muito difícil, Ah, mas... nem tudo eu gosto de fazer. Eu Igual não lavar gosto. louça, eu não gosto. Minha Eu filha não falou que vai gosto. me dar uma lava-louça. Esperando. Eu tô aguardando as coisas acontecerem, que o meu primeiro investimento vai ser a lavar É louça. que hoje falta mais tempo, assim, né? Hoje eu vou por prioridades. Por prioridade, Hoje eu preciso é isso. limpar a cozinha. Então eu limpo a cozinha e vou fazer o resto. Amanhã eu limpo a sala e o banheiro. Hoje só dá tempo de eu lavar o banheiro. É, eu vou pro sim, banheiro. sim, sim. Deixa Eu tenho, a sala. eu tenho guarda compartilhada da louça com o meu eu marido. também Isso tenho é a guarda bom demais, compartilhada isso com é o muito Bruno. bom. Eu tenho guarda compartilhada. Então, Eu agora não escolho mais a roupa do tecido que eu gosto. Eu escolho a roupa Que não do que não precisa amassa. passar. Isso, Essa isso. camiseta Eu é acho que linda, todo mundo gente. tá Horrível, nessa. mas o pano não precisa passar. É isso. Esse vestido perfeito, não precisa passar. E isso. mesmo que passe, eu, por exemplo, não passo roupa. O que eu faço? Eu dobro e eu guardo. Guarda e passa na hora, Eu né? passo quando eu for usar. Porque aí se não é retrabalho, Eu porque sempre você tô guarda ele atrasada. amassa também. Eu sempre tô atrasada, acabo colocando tudo amassado e vou, por isso que eu passo ainda. Estamos chegando ao fim, gente. Mas já... Já passou. Acabou nosso tempo, menina. Mas a gente nem contou todos os sonhos ainda. Nossa, vai ter que ter mais 5, 6, 7, 8, 10 episódios pra contar esses sonhos. Nem falei ainda tudo que eu quero. Nossa, faltou traumas. Os traumas. A Mas, gente- os traumas, acho que eles estão ali, Viu? né? Eu Tá. acho Tá meio que embutido, a gente pode conversar. A gente pode trazer os maridos. O que vocês acham? Acho que a gente pode trazer um... E os namorados? Não sei. Será? Só eles podem ir com elas? Eu acho que eles sofrem Eles com elas. sofrem com elas. Legal. Dia dos namorados, acho perfeito. Será? Eu Será acho que que a eles gente topam? pode, né? Será que eles topam? Né? Comenta aqui, meninas, o que vocês acham. Vocês acham que a gente tem que fazer um especial? Você acha que a gente tem que trazer os maridos aqui, um especial com os maridos? Eles sofrem com elas? O que vocês acham? Ah? Eu sou a Bora! favor. É o bora, Né? bora! Vou ter que ter uma DR com o meu em casa pra tentar convencer. Não, vamos trazer arrastado, porque ninguém pode com essas mulheres aqui. Então falou, vamos, não tem essa. Vamos trazer. Comentem aqui, meninas, o que vocês acham da gente fazer um episódio especial maridos? Eu sou super a favor. Isso. Eu acho que vai ser muito engraçado. Eu sou a Só favor. eles podem com elas. Mas nem Ou tudo eles eles podem sofrem falar. com Eles elas. sofrem. Na verdade, a gente faz o seguinte. A gente deixa até elas votarem qual seria o melhor tema. Se eles sofrem com elas ou só eles podem com É elas. isso. A Então, gente deixa em pronto. votação. Deixa em votação. Escolham Isso. aqui. Bora?
Fechou. Vamos trazer muita coisa boa aqui, eu tenho certeza. Tem, ainda vai ter Hoje muita nós coisa estamos legal. encerrando. Não vai dar tempo de falar mais. É muito corrida, que vocês falam pra caramba, Os hein? traumas e os sonhos, a gente ainda volta a A tocar. gente volta, vai ter muito assunto. Mas quero agradecer a todas vocês pelo carinho, por estarem aqui com a gente. Muito obrigada, meninas. Obrigada. A Grazi não tá Valeu. aqui. Ai, A Grazi fez tá tanta aqui, ó. falta. Tá, mas a gente deixa o beijo, A gente agradece pelo carinho. Obrigada por mais um podcast com vocês. Vocês são maravilhosos. Mais um vocês sabem bate-papo disso. super Um gostoso. bate-papo. Muito Obrigada bom pra estar você aqui. que tá em casa. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, manda pra colega, pra prima, pra vizinha. Divulguem. Divulguem. Nós estamos aqui por vocês e pra vocês. Deem sugestões, dividam as suas histórias conosco. E é isso. Seguimos. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Um Obrigada. beijo, gente. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Obrigada. Ninguém pode Ninguém com elas. pode com elas.